Muito boa noite a todos. Tivemos na tarde de hoje a notícia de que o Supremo Tribunal dos Estados Unidos decidiu reverter dois casos bastante importantes e com um efeito muito concreto e muito profundo ao nível dos direitos fundamentais nos Estados Unidos e também a nível nacional. Um dos quais, e acaba por ser o principal, cuja decisão de 1963 foi revertida, é o acórdão Roe versus Wade. Basicamente, nós estamos a falar de casos de aborto, em que o aborto e as condições em que deveria ser permitido, ou pelo menos legalizado o aborto nos Estados Unidos, deveria obedecer um conjunto de condições e critérios que foram, na altura, estabelecidos em 1973, e com esta decisão, basicamente, aquilo que veio acontecer foi que cada Estado deixou de ter a competência ou perdeu essa competência para poder definir condições que proibissem o aborto, ou que pelo menos condições de realização do aborto diferentes daquelas que foram estabelecidas pelo Supremo Tribunal na altura. Qual é o problema aqui? É que, a meu ver, as pessoas estão mais concentradas nos efeitos propriamente. Portanto, parece-me que esta decisão está a ser abordada, sobretudo por vários setores das sociedades ocidentais, mais com base nos destinatários das decisões e não naquela que é a verdadeira base ou razão para o problema que nós temos em mãos. Agora, por um lado, se as mulheres de facto sofrem os efeitos desta reversão, eu não tenho a menor dúvida quanto a isso. As regras da biologia, há coisas que não se alteram ainda por decreto, e as regras da biologia acabam por dizer que só as mulheres podem engravidar, logo só as mulheres é que acabam por ter a possibilidade e a capacidade para poder decidir se querem abortar ou não. Isto é uma questão que, a meu ver, é de natureza e não oferece margem para dúvidas rigorosamente nenhumas. Agora, aquilo que me assusta verdadeiramente é saber se, voltando ao sistema antigo de 1970, até 1973, que era aquele sistema que permitia a cada Estado federado decidir por si se queria ou não, se para já se legaliza o aborto ou não, e depois legalizando quais são as circunstâncias e quais são em que este pode ser realizado. Agora, se me assusta que alguns Estados possam assumir uma perspectiva conservadora, de inspiração religiosa, como, por exemplo, alguns Estados latino-americanos, que, nomeadamente El Salvador, a Guatemala, Honduras, alguns destes têm uma visão do aborto que nem sequer chega a ser conservadora. Acaba por ser uma visão que, a meu ver, é radical. E é radical porque, basicamente, acabam por proibir em todo o tipo de circunstâncias o aborto, incluindo em casos de violação, incluindo também quando há perigo para a vida da mulher, e se a mulher, por qualquer motivo, ainda assim avançar para a questão do aborto, há países, sobretudo alguns de latino-americanos, em que pode responder como se tratasse de um crime de homicídio. Portanto, estamos a falar de uma abordagem, a meu ver, bastante radical, sobretudo considerando algumas atenuantes. Então, a perspectiva desses Estados, sobretudo de matriz cristã, e eu não estou aqui a fazer qualquer tipo de ataque ao cristianismo, não quero que isso seja percebido assim. O que eu estou a fazer o ataque é à visão redutora e radical, fundamentalista, que é feita daquelas que são as regras divinas, as regras inerentes e também resultantes das leis religiosas. Ou seja, basicamente acredita o sistema que está tudo depende da vontade de Deus. Portanto, se for a vontade de Deus que a mulher aborte espontaneamente, então assim seja. Mas se for a vontade de Deus que a mulher morra perante uma gravidez de risco, perante um feto mal formado, ou até mesmo perante um caso de violação, bom, então essa foi a vontade de Deus e as pessoas devem conformar-se com ela. Isto é claramente fundamentalista e assusta-me, enquanto cidadão, enquanto ser humano, que não exista, que possa não existir ou não haver uma abordagem racional, uma abordagem humana
em casos em que possa haver decisões desta natureza, ou seja, em que o aborto será ilegalizado tout court, portanto, em todo o tipo de situações. Isso, a meu ver, é uma abordagem fundamentalista e assusta-me. Agora, o verdadeiro problema que nós temos aqui em causa não se prende com a questão dos direitos fundamentais. Dos direitos fundamentais das mulheres, dos direitos fundamentais, sejam de quem for. A meu ver, esta situação está a ser mal abordada por uma razão muito simples. Porque se prende, sobretudo, a decisão do Tribunal Federal. Estou a ler, são mais de 200 páginas, ainda não consegui ler ao pormenor. Mas o principal daquela decisão, eu já tive a oportunidade de ler, as motivações. Nós falamos de uma decisão que foi tomada de 6-3. 6 juízes conservadores, ou 6 juízes contra 3 considerados liberados. A grande motivação e a forma como é desenvolvido o raciocínio por parte destes 6 juízes não tem qualquer tipo de inspiração religiosa, não tem a ver com qualquer tipo de aspecto ideológico sobre os direitos das mulheres, se a mulher deve ou não abortar e porque é crime, porque é pecado, não tem nada a ver com isso. A decisão incide sobre aspectos estritamente constitucionais da relação entre o Estado Federal, os Estados Unidos da América, e os Estados Federados, e depois tem uma questão também paralela ou simultânea relacionada com a divisão de poderes. Estamos a falar de poder legislativo, poder executivo, poder judicial. Cada órgão de soberania, cada órgão próprio, quer do Estado Federado, quer do Estado Federal, quer dos Estados Federados, tem competências próprias distribuídas por cada um deles e não pode haver essa violação ou um desses órgãos querer ter os poderes, exercer os poderes do outro. Porque isso viola a Constituição, isso viola um conjunto de preceitos e de princípios jurídicos e isso compromete até a própria estabilidade do Estado. Ora bem, a meu ver, portanto, como eu referi, o problema por isso não diz respeito à questão dos direitos fundamentais. E, a meu ver, ainda bem que não diz direito à questão dos direitos fundamentais, porque senão o Supremo Tribunal iria contradizer-se a si próprio face aos fundamentos que o Supremo Tribunal acaba por dar relativamente a este caso concreto e que faz com que sejam revertidas duas decisões, incluindo este célebre acórdão Roe versus Wade. Ora bem, basicamente, aquilo que nós temos a ver, aquilo que o Supremo Tribunal acaba por dar como razões para reverter, a meu ver, está bem construído. Não é uma questão de concordar ou não com os argumentos que são dados, é a forma como existe um cuidado de elaborar uma decisão que visa reverter uma decisão anterior com base em 5 aspectos que, a meu ver, são bem escolhidos, são bem estruturados, posso não concordar com algum deles, mas a verdade é que o primeiro desses aspectos tem a ver com a natureza do erro de decisão, ou seja, o Supremo Tribunal dos Estados Unidos considerou hoje que a forma como o célebre caso Roe versus Wade foi decidido incide numa perspectiva de vencedores contra vencidos. Ou seja, acaba por dividir, em vez de ser uma decisão muito mais, eu não quero dizer filosófica, mas muito mais abstrata, acaba por ser uma decisão que acaba por entrincheirar aqueles que são a favor de uma maior autonomia e soberania dos Estados Federados e aqueles que acham que deve haver uma maior intervenção do Estado Federal. Este é o primeiro aspecto e que é criticado pelo Supremo Tribunal na célebre decisão de 1973. O segundo aspecto, e que a meu ver é uma questão que foi muito bem construída, foi muito bem justificada pelo Tribunal, eu acho que esta foi em cheio, tem a ver com aquilo que o Supremo Tribunal chama de qualidade de raciocínio. Portanto, e a meu ver este é aquele dos 5 critérios que é o mais interessante, porque está relacionado com o entendimento de que, no caso Roe versus Wade, o Supremo Tribunal fez-se substituir aos Estados Federados, tanto desconsiderando a gênese da união, entre aspas, que reservou uma margem de soberania apreciável aos Estados Federados e tornou possível o projeto que nós conhecemos como Estados Unidos da América. Portanto, por um lado,
houve uma ampla margem de soberania que foi reservada a cada um dos Estados. Caso contrário, aqueles Estados, falamos de Texas, de Califórnia, falamos do Arizona, falamos do Kentucky, da Carolina do Norte, Carolina do Sul, ou seja, cada um desses Estados aceitou formar uma união com outros Estados, partindo do princípio e criando uma expectativa de que teria autonomia e soberania para poder ser exclusivo na forma como explorava um conjunto de outros aspectos. E o Tribunal diz que o raciocínio utilizado em 1973 viola grosseiramente este princípio, esta expectativa por parte de cada um dos Estados Federados, e isto agora, palavras minhas, a forma como eu entendo aquilo que eu li, é que basicamente os Estados acabam por interpretar as coisas como sendo uma traição, basicamente, à origem dos Estados Unidos. Portanto, um Estado que queira decidir em função das suas especificidades culturais, sociais, económicas, e que de facto queira fazer vincar esses aspectos multiculturais, que é um dos traços também prevalecentes dos Estados Unidos, ficaria comprometido imediatamente à partida, porque num aspecto desta natureza, e sabendo nós que existem Estados que são mais densamente povoados por pessoas em função de determinadas origens, quer latinas, afro-americanos já são mais generalizados, mas mesmo assim existem alguns Estados onde os afro-americanos são uma minoria, mas uma minoria muito pouco representativa, até os asiáticos, e depois existem outros que são uma mistura de várias nacionalidades, de religiões, ou seja, tudo isto poderia comprometer esta matriz, esta característica multicultural que os Estados Unidos acabam por ter. Portanto, este é o primeiro aspecto. Por outro lado, essa questão da qualidade do raciocínio é também afetada quanto à questão dos poderes. O Supremo Tribunal entendeu, no caso sobre o qual nós conhecemos hoje a decisão, que em 1973 o Supremo Tribunal não decidiu, aquilo que acabou por fazer foi regulamentar, não foi decidir sobre um caso e tomar uma decisão abstrata. Aquilo que o Supremo Tribunal fez foi regulamentar, foi legislar e universalizar aspectos que cada Estado federado deve decidir em função da sua sensibilidade. Portanto, ou seja, uma vez mais, parece que existiria aquilo que nós chamamos, por exemplo, em Portugal, uma inconstitucionalidade orgânica, porque o Tribunal não pode regulamentar, por exemplo, condições sobre trimestres, questões fundamentais, ou seja, questões muitas vezes que até são ligadas mais até à ciência médica do que propriamente outros aspectos, porque quem deve decidir isso são os órgãos legislativos dos Estados e não o Supremo Tribunal. Este foi o entendimento feito. Depois temos um terceiro critério, que é quanto à execuibilidade da decisão, quer para um caso concreto, quer também para o futuro, ou seja, de que forma que aquele caso pode ser aplicado ou não para o futuro e pode ser realisticamente aplicado. O quarto critério foram, basicamente, os efeitos que tem noutras áreas do direito. Portanto, o Supremo Tribunal considerou que a decisão Roe versus Wade basicamente acaba por distorcer várias doutrinas jurídicas, nomeadamente também ao misturar o direito criminal com os direitos fundamentais e com um conjunto de outros ramos do direito paralelos. E, finalmente, um quinto aspecto está relacionado com o impacto da decisão na expectativa social futura. Entende o Supremo Tribunal que o aborto, à partida, e de forma geral, é um ato espontâneo, portanto, não é um ato que seja premeditado. Logo, a expectativa das pessoas que possam vir a querer ou possam pensar em cometê-lo tem a ver mais com as circunstâncias de um determinado momento que elas vivam, portanto, com uma alteração da realidade num determinado momento, do que propriamente as pessoas estarem em 2022 a pensar que as suas expectativas vão ser fortemente lesadas para um dia que possam engravidar e que possam até querer abortar. Portanto, isto é irrealista. Como tal, a decisão de reverter não tem um impacto direto e tem um impacto mínimo ou quase nulo
quanto à questão da expectativa social que seja no futuro. Portanto, o que é que por estes 5 motivos que depois o Tribunal explora na decisão de mais de 200 páginas e que ainda me encontro a ler, apenas por alguns aspectos que são verdadeiramente interessantes e que importa conhecer, no final aquilo que está em causa, e nós temos naturalmente uma abordagem a este caso, que eu volto a dizer que é infeliz, que reflete muito o espírito, desde logo o espírito woke, que está mais preocupado com a questão dos direitos das mulheres, que são, sem sombra de dúvida, que são aspectos primordiais, mas focando-se apenas nos direitos das mulheres, isso não resolve o problema da constitucionalidade e da soberania. Porque aquilo basicamente que este caso acaba por colocar em confronto é aquilo que eu já vos falei uma vez de universalismo ético, ou seja, a intenção de levar a todos os povos a universalizar uma forma de ver a vida e de encarar os direitos fundamentais, o relativismo cultural. E os Estados Unidos não são um país, não são um único país, são um verdadeiro continente. Estamos a falar de 50 Estados que aceitaram unir-se em torno de um projeto político que em alguns traços é comum, mas que noutros casos noutros tipos de situações, tem de privilegiar as especificidades e a soberania que cada um tem. E quando nós vemos um pouco esta inspiração, esta perspectiva de Hollywood, de Los Angeles, LA, New York, portanto, aquilo que nós estamos muito habituados a ver nos filmes e que é muito inspirado, sobretudo, e que é uma tentação, sobretudo para quem está nos órgãos de poder central, nomeadamente os democratas que estão neste momento na presidência, tanto Joe Biden como Kamala Harris, que estão indignados com este tipo de decisão. Aquilo que estão a ignorar é, a meu ver, a forma, o impacto que isto acaba por ter na vida, no próprio funcionamento enquanto Estado, ou seja, ao tomar-se uma decisão de que, a nível nacional, o aborto possa ser decidido em função de cada Estado, está-se a privilegiar o verdadeiro projeto que são os Estados Unidos da América e não se está a reduzir o federalismo ou a soberania inerente a esse federalismo em função de uma maior centralização. Porque se houver essa maior centralização, então o projeto começa a ficar comprometido e naturalmente que começamos a ter instabilidade até política porque temos 50 Estados. Temos especificidades culturais, religiosas que devem ser atendidas. Agora, qual é o problema? Naturalmente é o fundamentalismo, mas é um pouco esta matriz que só se concentra num dos efeitos e esquece que tem a possibilidade de poder mudar esta perspectiva relativamente ao aborto. É isto que deve ser basicamente entendido. Por isso é que eu acho que as eleições de cada um dos Estados federados poderão, sobretudo para os cargos de governador, poderão vir a funcionar como referendos indiretos de facto. Porquê? Porque, dependendo daquilo que cada governador defender ou não, por exemplo, relativamente ao aborto, entre um conjunto de outros aspectos, isso pode ser decisivo para ele ser eleito ou para ele perder um ato eleitoral. E então, acho que esta é a forma até mais democrática de se poder decidir a questão do aborto, apesar de todos os riscos que se podem correr. E, a meu ver, sim, a nível nacional, eventualmente poderíamos admitir a hipótese de haver a proibição de aborto a todo o custo. Portanto, isto acho que é uma questão que vai funcionar para o futuro. As pessoas devem atender a quem é que concorre em cada Estado. E a partir daí percebe-se qual é a vontade da maioria, percebe-se qual é a sensibilidade cultural, social, religiosa, o que lhe quiserem chamar, e a partir daí acaba por ser decidido. Até lá, parece-me que se estão a gastar todos os créditos que se têm, todas as munições que se têm, em torno dos efeitos e para não variar com alguma histeria, quando se deveria estar a discutir, afinal, o que é que se pretende dos Estados Unidos. Pretende-se universalizar aquela perspectiva de LA e New York para todos os outros Estados, ou seja, basicamente doutriná-los para esta perspectiva, o que inclui neste caso o aborto, mas não só o aborto, mas um conjunto de outras áreas, porque o aborto funciona apenas como trampolim, neste caso concreto, para um conjunto de outras áreas, ou pretende-se manter a autenticidade de cada um desses Estados? Basicamente, a questão parece-me que vai passar por aí. Uma boa noite e até amanhã.